Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo sobre a Guerra do Paraguai. A grande guerra que o Brasil se envolveu na década de 1860, mais precisamente entre 1865 e 1870. Vamos entender um pouco como é que era esse Paraguai, esse país que entra em guerra com o Brasil, ainda com o Uruguai e com a Argentina. Bom, o Paraguai ele declarou sua independência em 1811 e foi governado pelo caudilho José Gaspar Francia. Ele vai adotar uma política de isolamento, tendendo a proteger os interesses paraguaios das pretensões expansionistas da província de Buenos Aires, que desejava anexar o Paraguai, e também do próprio Brasil, que poderia a qualquer momento, já que ele era, como disse um diplomata inglês na época, um cristal, um algodão entre dois cristais, um algodão entre o Uruguai, entre o Brasil e a Argentina. Em 1840, com a morte de Francia, subiu ao poder Carlos Lopes. Carlos Lopes vai governar até 1862 e ele vai abrir aos poucos o Paraguai ao mercado externo, principalmente ao investimento inglês. E vai apoiar os colorados, o Partido Colorado no Uruguai, com a ideia de utilização do Porto de Montevidéu como um porto marítimo avançado para o comércio exterior. Nesse sentido, ele tinha uma certa aproximação com o governo brasileiro da época, que também apoiava os colorados, visando essa saída para o mar. O Paraguai, por ser um país no interior da América, ele dependia exclusivamente da navegação desses rios da Bacia Platina, dos rios que desaguam no Rio da Prata, que saem para o Oceano Atlântico. Nesse momento, com aliados em comum, o Brasil e o Paraguai eram muito próximos, e eram adversários do governo de Buenos Aires. Porém, isso vai modificando na década de 1850 em diante. O Brasil vai passar a exigir livre navegação pelo Rio Paraguai para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias entre a província do Rio de Janeiro e o Rio Mato Grosso, subindo pelo Rio da Prata e entrando no Rio Paraguai. Além disso, havia questões de fronteira entre o Brasil e o Paraguai que ainda não estavam bem estabelecidos. Por outro lado, o governo de Buenos Aires tinha interesses em incorporar o Paraguai para dentro de Buenos Aires, tentando unificar a região. E a partir de 1862, houve uma mudança nesse jogo político ali. No Paraguai, Carlos Lopes morreu e vai subir ao poder seu filho Solano Lopes. Solano Lopes acreditava, temia que a aliança entre Paraguai e os colorados poderia gerar uma interferência do Brasil dentro do Paraguai. E temia também a ocupação, a incorporação, a anexação do Paraguai pela Argentina. Então Solano Lopes vai mudar a política e vai se aliar ao Partido Blanco no Uruguai, que era o partido inimigo, digamos assim, adversário do Império Brasileiro. Essa aliança entre o Partido Blanco uruguaio e o Paraguai não interessava diretamente ao Brasil e à Argentina, porque desorganizava os interesses brasileiros que os brasileiros tinham em Montevidéu, em Buenos Aires e no Paraguai, e os interesses argentinos também. Porém, começou a gerar uma animosidade política entre os países. Isso tudo vai estourar em 1864. Acreditando que o Brasil estava cambaleando, podia cair a qualquer momento por causa da escravidão, em represália à intervenção brasileira na política uruguaia, porque o Solano Lopes
tinha acordado com os blancos que se o Brasil fosse influenciar alguma coisa na política uruguaia, ele entraria em guerra contra o Brasil. E o Brasil, quando os blancos chegam ao poder no Uruguai, o Brasil vai apoiar o Partido Colorado. Solano Lopes, em represália a essa intervenção, ele vai, no dia 11 de novembro de 1864, vai ordenar que fosse apreendido o navio brasileiro Marquês de Olinda. Esse navio brasileiro, ele estava subindo pelo Rio da Prata e estava levando o governador da província do Mato Grosso a bordo, o coronel Frederico Carneiro de Campos. Junto com o aprisionamento do navio, o governo Solano Lopes declara guerra ao Brasil e invade a província de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Foi invadido antes mesmo da declaração formal de guerra, que só foi feita em dezembro, e em março de 1865, ele também invade a Argentina, né, ocupando a região de Entre Rios e Corrientes, acreditando que essa região também viria para o lado dele. Ele invade a Argentina porque a Argentina demonstra apoio ao governo brasileiro. Com esses acontecimentos todos, o Uruguai, que era um governo, o governo uruguaio, que tinha também apoio do governo brasileiro, junto com o governo argentino do Bartolomeu Mitre, se unem e assinam o Tratado da Tríplice Aliança, onde Paraguai, Argentina e Brasil se unem numa guerra contra Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil se unem através desse tratado numa guerra contra o Paraguai. Tinha início em 1865 a longa e cruenta guerra que vai durar até 1870, quando os paraguaios foram derrotados. A guerra vai passar por inúmeras fases, né? Com destaque para a fase do Duque de Caxias, quando ele consegue derrotar de fato as tropas paraguaias. O Brasil ele vai contar com maior efetivo e vai ter também o maior número de perdas em relação à Argentina e Uruguai. O Brasil consegue capturar Assunção em 1868 e sob o comando de Caxias, e a guerra acaba tendo depois Caxias volta para o Rio de Janeiro e assume o comando o Conde D, o genro de Dom Pedro II, e a guerra aí ela tem um desdobramento muito cruel, muito ruim financeiramente também para o Brasil, onde o Conde D faz uma caçada, literalmente, pelo Paraguai, junto com as tropas brasileiras, a Solano Lopes, e acaba terminando em 1870, quando eles vão capturar o Solano Lopes e vão matar o Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá, né? E vai por fim a guerra. O Brasil ele acaba participando, de certa forma, da reestruturação do Paraguai, né, com auxílio. A Argentina e o Uruguai eles saem do conflito, no meio do conflito, por motivos financeiros e outros motivos ligados à política do governo imperial. E o Paraguai acaba se reorganizando como país, mas com muitos problemas financeiros, com muitos problemas populacionais, principalmente da população masculina, que desaparece nessa guerra, e o Brasil acaba voltando enfraquecido dessa guerra, porque o gasto com a guerra foi muito grande, o endividamento do Brasil com a Inglaterra vai ser muito grande, o desgaste político com a guerra dentro do país, com as elites,
brasileiras vai ser muito grande também e que, de certa forma, vai colaborar para o enfraquecimento e depois para o fim do governo monárquico. Um abraço, fiquem bem e fiquem com a recomendação do livro A Maldita Guerra, de Francisco Doratioto, para vocês entenderem melhor todo esse processo da Guerra do Paraguai. Um abraço, fiquem bem.